E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que bem, e hoje eu lhes trago uma partida extremamente interessante. Essa daqui, até onde eu sei, é a partida com o maior número de damas no tabuleiro ao mesmo tempo e foi jogada em um torneio sério por jogadores titulados, né? Então é uma partida que foi jogada na Espanha em 2011, presencialmente mesmo, no torneio de El Goibar Magistral entre o grande mestre David Anton e o mestre internacional Alejandro Franco. E nessa partida nós temos um momento onde 6 damas existem no tabuleiro, 3 damas para cada jogador. Eu acredito que é o recorde, pelo menos pelas que eu pude encontrar. Se você conhece alguma outra, deixa aí nos comentários. E sem mais delongas, vamos à partida que é super interessante, né? 6 damas no tabuleiro é absurdo. Vamos lá! Aqui o David Anton começa com cavalinho F3, vem cavalinho F6 e ele joga peão em C4, então tá jogando aqui uma inglesa, uma hatch, né? Vem peão na casa de E6 por parte das pretas, cavalo em C3 e B6. O jogador de pretas aqui tá jogando um sisteminha de desenvolvimento, que é o preferido do Karpov, que é o sistema da defesa índia da dama, né? A ideia é você joga bispo em B7, e aí você super protege a casa de E4, coloca um cavalo na casa de E4, depois tenta jogar um F5, bispo em E7, contesta o centro depois de D5, C5, e de maneira geral, as pretas vão deixar as brancas pegarem o centro do tabuleiro se quiserem, jogando E4 e D4 e vão atacar o centro posteriormente. É uma defesa bem moderna, preferida dos jogadores mais posicionais. Vem peão em G3, contestando a diagonal do fianqueto. Os dois jogadores fianquetam, né? Então esse daqui é uma diagonal que vai ser bem contestada ao longo da partida, vai ser bem importante. Vem bispo em E7 pelas pretas e os dois jogadores fazem o roque. Agora a torre em E1, as brancas querem jogar E4, e o jogador de pretas joga cavalo em E4, ameaçando, na verdade, jogar um F5 e manter o cavalo no centro do tabuleiro muito bem apoiado. Por consequência, as brancas tomam o cavalo, nós temos bispo que toma de volta, e o jogador de brancas decide atacar o centro do tabuleiro, jogando D3 com tempo no bispo, e quando o bispo retorna, jogando o peão na casa de E4. Então nós temos aqui um centro extremamente bem construído por jogador de brancas. No entanto, as pretas têm alvos para atacar nesse centro e tem uma casa muito desejável aqui que o jogador de pretas quer explorar no futuro, que é a casa de D4. Então pretas jogam C5, apoiando essa casa, tornando ela um posto avançado. E a ideia geral aqui agora é você jogar cavalo C6 e potencialmente colocar um cavalo lá. Talvez jogar o bispo nessa diagonal, onde ele também vai causar alguns problemas. Então, o jogador de brancas decide romper o centro do tabuleiro com o peão na casa de D4 para impedir que essa casa seja utilizada pelas pretas. Vem peão toma e cavalo por D4, e nós temos aqui uma estrutura de peões de Marox, né, que é quando as brancas têm esse peão de E e esse peão de C no centro. Na prática, as brancas têm muito espaço e estão impedindo que as pretas joguem peão na casa de D5. Então acaba que esse peão da casa de D7, ele se torna um alvo de longo prazo, você vê? Porque ele é um peão atrasado. Ele é a base da cadeia de peões e ele não pode avançar sem acabar sendo perdido para a casa de D5. E como a coluna D tá aberta, né, tá semi-aberta para as brancas vão pressionar ao longo dessa coluna e o peão da casa de D7 vai se tornar um alvo de longo prazo, né? As pretas então contestam o cavalo das brancas, jogam o cavalo em C6. O jogador de brancas nessa posição joga bispo na casa de F4, pressionando aqui a diagonal. E se o jogador de pretas não ficar esperto, né, vai vir cavalo B5 e talvez esse cavalo se estabeleça na casa de D6 e aí vai ser muito incômodo para as pretas. Então pretas decidem tomar o cavalo e aproveitar que depois de dama toma, podem na verdade ganhar tempo na dama jogando bispo em C5, a dama volta para a casa de D2, o jogador de pretas desenvolve mais uma vez com tempo, com dama em E7, porque agora ele tá ameaçando o bispo na casa de B4, pressionando aqui a dama e a torre, né, sendo um espeto que ganharia a qualidade. Então branca joga uma A3 para ficar de olho nessa ameaça, o jogador de preta joga E5, atacando o bispo que volta para a casa de E3. Então, na prática, nós temos agora uma posição na qual os dois jogadores têm colunas para ameaçar os peões fracos um do outro, né? O jogador de brancas, como a gente comentou, quer ameaçar o peão de D. Tem várias maneiras da gente trazer peças para atacar os peões. Dá para triplicar na coluna D, dá para jogar bispo em H3. E em troca, o jogador de pretas, né? Eu acho que eu falei de pretas ali, mas era das brancas, né? Mas em troca, o jogador de pretas, ele tem esses dois peões aqui que são alvos também, né? Então, o peão de E dá pra gente pressionar por aqui. E o peão de C dá para pressionar ao longo da coluna C. Então, é uma partida que é uma posição, na verdade, que parece bem morta, mas na prática tem muito jogo aqui porque a posição tá assimétrica, né? As pretas pegam espaço na ala da dama com A5 e as brancas jogam torre D1, já ameaçando ganhar o peão. Bispo C6 defende e bispo em H3 novamente ameaça ganhar o peão.
torre em A7 joga o jogador de pretas, e agora o jogador de brancas joga bispo em G5, atacando a dama para ver se a dama sai da defesa do peão de D e se o peão pode ser vencido. Na verdade, nessa posição, a dama tá quase sem casas, né? Então o jogador de pretas decide jogar F6, acaba enfraquecendo um pouco o próprio rei, mas lida com a ameaça na dama. O bispo volta para a casa de E3 e as pretas jogam o peão em A4, que é um lance muito inteligente, porque ele fixa o peão de B, ele impede que o jogador de brancas ganhe espaço na ala da dama, e ele impede também que no futuro o jogador de brancas possa gerar algum jogo com a sua maioria de ala da dama, né? Então esse lance aqui é excelente do ponto de vista posicional. O jogador de branca joga bispo em F1, né, super protegendo o peão de C4, vem dama em E6 por parte das pretas, né, ó, só lembrando, o peão de E tá caindo há um tempão, mas ele nunca tá de fato caindo, tá? Se bispo por E4, vai levar bispo por C5, atacando a dama e atacando o bispo ao mesmo tempo. Então, as brancas estão pendurando o peão, mas o peão nunca de fato pode ser tomado. Dama em E6, pressiona C4, né? Dama em D3 defende, torre em C8 joga o jogador de pretas, pressionando C4 também, e as brancas jogam H4 pegando espaço na ala do rei. Torre em C7, as pretas agora estão pilhando pressão ao longo da coluna C, e rei na casa de H2 para poder jogar bispo em H3 e pressionar o peão de D novamente. Dama em E7 joga o jogador de preta, já antecipando o lance, e as brancas jogam torre em D2, preparando para triplicar na coluna D, ao ponto que o jogador de pretas decide então, ó, eu vou trocar um dos bispos para poder trazer a dama para C5, e agora eu tenho bastante pressão no peão de C, eu tô triplicado aqui na coluna C para pressionar o peão, e a importância daquele A4 mais cedo, se você trocar damas aqui agora, você vai ter muito problema. Se você troca as damas, né, o jogador de pretas vai tomar de peão, e curiosamente, quem tá na verdade ganhando a posição aqui agora é o jogador de pretas, é uma vantagem, tá longe ainda de ser uma vantagem decisiva, mas é uma vantagem grande que as pretas têm, que seria o fato de que agora a coluna B ficou semi-aberta. Então o alvo das pretas aqui está fixado em casa escura, o bispo não pode defender. Enquanto o alvo das pretas está fixado em casa clara e o bispo de C6 neutraliza qualquer atividade ao longo da coluna D, né? Por consequência, essa oferta de troca de damas não pode ser aceita. Dama em F3 é jogado, se coloca numa cravada, então torre em F8 preparando para pressionar a cravada com F5. Dama em G4 sai da cravada e coloca a dama na cara do rei do adversário. E as pretas jogam torre em C8, voltando a torre aqui para a oitava, onde ela pode se manobrar para diversas casas, né? Dependendo aí da necessidade. Branca joga um H5, não estão ainda ameaçando o H6, não é um lance que vai gerar nenhum tipo de incômodo. Então as pretas só jogam torre em E8 mesmo, né? E vem torre em E3, o jogador de branca só melhorando a própria posição, colocando as torres aqui em casas escuras. E essa torre aqui na terceira, ela defende muita coisa e ao mesmo tempo ela pode ir para casa de C3, pode ir para casa de D3, ajudar na ameaça ao peão e tudo mais, né? O jogador de preta joga a torre na casa de E6, tentando aliviar a pressão no peão e talvez contestar a coluna D, jogando torre na casa de D6 e trocando uma das torres. E as brancas que não querem deixar, jogam dama de volta na casa de D1, não deixa a torre D6 ser jogado e prepara algo como bispo em H3 ganhando o peão. E o jogador de preta já se prepara, torre em E7, para responder a bispo em H3 com torre em F7, super protegendo o peão, que agora está defendido 3 vezes e está atacado 3 vezes. Provavelmente, nessa posição, as pretas estavam esperando que as brancas fossem defender o seu peão de C, aliviando pressão no peão de D, fossem jogar algo como o bispo de volta para a casa de F1. No entanto, as brancas aqui perceberam algo muito interessante, que é esse peão de C, se eu deixá-lo cair, no longo prazo é só uma troca do peão de C pelo peão de D. Por quê? Porque depois de bispo em F5 das brancas, as pretas, é claro, tomam um peão de graça, o jogador de brancas ganha um tempo na dama do adversário, a dama vai para a casa de B5, e agora a gente tem 4 defesas no peão de D, mas esse peão vai cair, tá fadado a cair. Por quê? Porque o jogador de pretas está praticamente numa Zugzwang. Todas as peças defendem o peão, só que se qualquer uma dessas peças se movimentar, o peão acaba caindo no longo prazo. E você vai ver que, na verdade, as brancas têm uma série de ameaças aqui. A posição ela ficou extremamente complicada no momento que as pretas decidiram tomar o peão de C4. Foi um sacrifício de peão extremamente inteligente. Vem rei em G2, as brancas só liberando aqui a coluna H, e também super protegendo o peão de F, no futuro vai ser importante. Torre em F8 das pretas e dama em G4 ameaçando o peão. Então, ó, o peão tá ameaçado 3 vezes no momento. Tá defendido 3 vezes também. Mas, curiosamente, você tem que tomar muito cuidado, porque você defender esse peão aqui é dificílimo, né?
Então vamos dizer, se a torre volta para a casa de F7, já tem até temas de mate. Você vai jogar a torre D6 com a ameaça de sacrificar a torre no bispo, depois infiltrar a torre na oitava e dar checkmate aqui no adversário. Por exemplo, se um lance aqui... É até difícil de passar a vez para o jogador de pretas, né? Mas se um lance aqui for jogado um H6 aqui, já tem teminha de checkmate com torre, toma torre C6, né? Mas vamos lá. Depois do dama em G4, as pretas jogam rei em H8, vem torre em D3, ameaçando o peão uma quarta vez, e novamente você não consegue defender o peão, né? Se você jogar, por exemplo, torre em E8, você se coloca numa cravada na coluna D. Então o jogador de brancas pode jogar um H6, gerando fraquezas por aqui, depois de um G6 ele pode jogar bispo em E6. E aqui tá cravado, né? Porque tem tema de checkmate. E o jogador de pretas, ele não tem, na verdade, lances úteis pra fazer. Olha que curioso. O rei não consegue se mexer, porque o bispo e o peão cerceiam completamente o rei. O bispo, se movimentar para qualquer casa que seja, vai pendurar o peão. A torre não consegue se mexer porque o bispo e o peão controlam a casa. Essa torre se mexer, pendura o peão, e essa dama se mexer, pendura o peão. Então o jogador de pretas, ele se coloca nessa situação depois do torre D3 que ele tem que dar o peão de volta. E a troca não foi tão igual, porque o peão que o jogador de brancas ganha também vem com uma coluna aberta de brinde. Pretas jogam dama em C4, e aqui as brancas jogam torre em D6. A ideia seria você pressionar o peão de B cravando o bispo. Temos bispo em B5 tentando contra-jogo aqui com dama na casa de F1 cheque. E as brancas calculam e decidem que o dama em F1 realmente não leva a nada. Então nós temos aqui, na verdade, a liquidação do material, porque depois de bispo por D7, a igualdade material é restabelecida e uma sequência de trocas acontece. Vê o dama em F1 cheque, como a gente comentou, é um ataque que não leva a nada. E nós temos várias trocas na casa de D7 que levam a posição, na verdade, a um final bem igual, né? Então, nessa posição, os dois jogadores aqui estão com uma dama e uma torre, o mesmo número de peões, e, na verdade, os dois reis estão relativamente expostos aqui, né? Tem a dama incomodando o rei das brancas, que dá um pouco mais de medo. No entanto, o rei das pretas também não tá perfeitamente seguro com esse peão de H aqui gerando problemas, com a dama vindo para E7 cutucando a torre, e a dama também tá ameaçando o peão de A. O jogador de brancas, as pretas, perdão, jogam H6, e o jogador de brancas aqui pode simplesmente tomar o peão de A, só que acredito eu que pela questão da pressão do tempo e também pela questão de que o seu rei está um tanto quanto exposto, ele fica com medo de tomar o peão. Porque se você toma esse peão, provavelmente o medo que as pretas sentem é de uma ideia das brancas, seria algo como torre C8, e talvez passar a torre para a casa de C1, alguma coisa do gênero, gerando algumas ameaças de checkmate. No entanto, não é nada que o jogador de brancas precise se preocupar. Nessa posição, a dama volta para D7 tocando a torre, e se você jogar a torre C1, na verdade quem vai levar checkmate é você, porque a sequência das brancas começa com cheque. Na partida mesmo, as brancas jogaram dama em E7, cutucando a torre. Tivemos torre em G8 e dama em D6, apoiando aqui a própria torre, pressionando o peão de B. Dama em E1, cutucando a torre. Dama em B4, né, defendendo. E, na verdade, cutucando o peão. E B5, no caso, você não pode tomar o peão de B, sem pendurar a torre. E o jogador de brancas joga rei G2 para proteger o peão de F e poder tirar sua torre daqui. Rei H7 das pretas, torre D5 das brancas, pressionando o peão de B. O jogador de pretas não tem como defender uma segunda vez, então ele joga dama em E2, atacando o peão de H, e as brancas jogam torre em D7, então nessa posição, se você tomar o peão de H, eu tomo o peão de B, e também tá gerando aqui pressão ao longo da sétima coluna, né, para ameaçar o rei do adversário. Pretas jogam então torre C8, para gerar aqueles teminhas de checkmate que a gente comentou com torre em C1. Mas acontece que nessa posição, que parece uma posição morna, né? O jogador de brancas tem um tático extremamente interessante. Ele joga torre por G7. E esse sacrifício de torre ganha um peão, porque você, na verdade, recupera a sua torre com cheque, né? Rei toma a torre, e depois de uma sequência de cheques forçados, a torre acaba caindo com cheque, e a dama vai para a casa de F5, onde essa dama, na verdade, está defendendo o peão de E, está defendendo o peão de F, tá defendendo o peão de H e tá ameaçando o dama em H7, pegando o peão de H6 e gerando aqui um peão passado. E esse tipo de posição, nos finais de dama, são posições nas quais o tempo importa muito, porque nós temos, na verdade, corridas de peões acontecendo por aqui. O jogador de pretos poderia, é claro, apenas super proteger aqui, talvez, né, o seu peão da casa de H6, só proteger o peão, mas ele decide apostar na corrida. E ele joga dama toma B2. O
que é um erro perdedor nessa posição. Dama por B2 é muito interessante, porque ele gera essa maioria de peões e ele tá querendo jogar B4, A3, A2, A1 e fazer dama. Então nós temos dama cheque, E6, dama pro H6. O jogador de pretas tem, na verdade, aqui um peão que tá mais afastado da promoção do que o peão das brancas, só que ele não precisa tirar a dama do meio do caminho. Se ele joga, por exemplo, dama pro A3, ele vai perder a corrida com certeza. Dama em H8, aí, por exemplo, peão avança, dama em 8 cheque, só pra tirar do meio do caminho com tempo, né? E depois H6, H7, e a gente promove dama, e quando as pretas promovem dama, a gente já tá dando aqui checkmate. O jogador de pretas, ele quer ganhar esse tempo, então ele não tira a dama do meio do caminho, ele joga B4 direto. Se você tomar, aí de repente as pretas ganham a corrida, então as brancas jogam dama em G6, B por A3, H6, A2, H7, A1 dama, e as brancas nessa posição deveriam só promover dama, porque já gera uma ameaça no peão de F6. Mas as brancas decidiram incluir um cheque no meio do caminho, depois de rei em D6, promovem a sua dama. Temos agora, na verdade, 4 damas no tabuleiro. E beleza, já houveram partidas antes com 4 damas no tabuleiro, é um final complicado. Rei em C5, o jogador de pretas aceita que ele vai perder o peão de F, então é melhor perder sem levar cheque. E as brancas jogam dama em F8 cheque, e depois dama em E6 cheque, depois dama por F6. E nessa posição as brancas seguem tendo aqui seu peão a mais, só que o jogador de pretas percebe algo. Eu tenho um peãozinho de A, eu vou na verdade proteger o meu rei com as minhas damas, e eu vou correr o peão de A e vou fazer uma terceira dama. Dama em F3 cheque, dama em H6 cheque, dama em C6 cheque, e aí não tem mais cheques para fazer. Nessa posição, os cheques que você tem são facilmente bloqueados por dama na casa de B2, né? Então qualquer cheque na coluna B não vai conquistar nada. Tirando os cheques na coluna B, não tem mais cheques para você dar de brancas. E as pretas, na verdade, estão com o rei seguro e tem um peão a 3 casas da promoção. Então, como progredir de brancas nessa posição, você se pergunta? Parece que as brancas vão perder. Mas, G4. E nós vamos ter a segunda corrida de peões. Dama em B2 saindo do meio do caminho, G5, e os dois peões, na verdade, estão a 3 casas da promoção. A3, G6, A2, G7, e os dois jogadores fazem dama. Nós temos essa posição maluca, com 6 damas no tabuleiro. Acredite ou não, nessa posição, por conta do peão a mais, você vê, a gente tem, na verdade, assim, uma quantidade insana de material no tabuleiro, mas é o peão extra que faz toda a diferença e faz com que a posição esteja completamente ganha para as brancas, que vão simplesmente forçar a simplificação do material. O jogador de preta joga dama em A3, oferecendo a troca de um par de damas aqui, né? Nós temos 3 pares de damas, mas nós temos dama em G3, né? Apoiando a dama e ameaçando ganhar uma das damas, certo? A palavra dama será falada muitas vezes aqui ao longo do restante desse vídeo, se acostume. Dama toma dama, dama toma dama, e dama na casa de C2 oferecendo uma troca de damas e também pressionando o peão de E. E o jogador de brancas decide trocar, mas nos seus termos. Ele joga dama em B5 cheque, dama em B2 defende e dama em D3 cheque. Depois de dama toma e dama toma, virou um final de jogo mais ou menos normal, na qual as brancas têm o seu peão a mais. Então, rei vai para a casa de C1, rei em F3 joga o jogador de brancas, e dama em D4 oferecendo uma troca de damas sob circunstâncias nas quais, se você aceitar, você na verdade vai acabar perdendo. Porque se você toma essa dama aqui agora, o jogador de preto vai tomar pro peão de E, e o peão de D, aqui, o que era de E e virou de D, vai promover, você não tem como parar a promoção. Até parece que você tem algo com rei na casa de E2, mas rei na casa de C2, e na verdade o peão avança com cheque. Então o dama em D4 é um recurso muito inteligente por parte do Alejandro Franco, mas as brancas não são forçadas a tomar, então simplesmente jogam dama em E2. Vem dama em D6 pelas pretas, dama em C4 cheque, e nessa posição, mais resiliente seria rei B2, mas rei em D2 é jogado, e aqui o jogador de brancas tem um lance vitorioso, dama em D5 cheque, forçando a troca de damas numa circunstância na qual o peão promoveria primeiro. Então depois do dama na casa de D5 cheque, imagino eu que tenha sido jogado num apuro de tempo,
o jogador de pretas finalmente abandona. Se tivesse continuado jogando, a gente teria a 7ª dama da partida sendo feita e as brancas prontamente vencendo aí por um checkmate. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse jogo que é tão incrível, tão diferente, né? Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.